E eu queria perguntar para vocês, curiosidade minha mesmo, como é que funciona hoje a Crentaço em relação a temas para gravações? Basicamente assim, né? A gente tem formatos de programas diferentes no ar hoje em dia, né? Vou Uhum. falar mais ou menos na sequência do que sai. Nossos programas, eles têm uma data específica no mês. Essa que é a periodicidade da Crentaço. O da Prateleira, que é um programa da Tamires de indicação de livros, filmes, séries, assim. Ele sai, que é o que sai todo dia 1º de cada mês. É baseado no que ela consome, assiste, lê e tudo mais. Então, disso que ela assiste e lê, ela escolhe os que se destacam e os que ela acha que valem a pena ser indicados no programa. Ela monta a pauta dela como uma indicação, não é contar a história necessariamente do livro. E não necessariamente um debate também, né? Quando tem convidados. Sobre é como se for essa ideia da prateleira, estou pegando uma coisa da minha prateleira para indicar para vocês. Ele funciona como uma indicação. A maioria das vezes ela faz de forma sozinha o programa, mas dependendo do tema, ela consegue ter convidados também que ouviram, ou até mesmo autores do que ela está indicando. Então, é forma de indicação. Do Telescópio, que sai todo dia 10, eles são uma produção que é uma parceria nossa, né? A gente produz, faz a pós-produção, né? O canal Telescópio, ele era um veículo que já existia no YouTube, ele era um canal do YouTube, onde o Hernani, o Rodrigo, a Andréia e o Lucas faziam lives semanalmente com temas da semana, conversando, discutindo sobre, às vezes com convidados também. E daí eles estavam para encerrar o canal, a gente sugeriu se eles queriam transformar o canal num podcast dentro da Crentaços e fazer nessa periodicidade mensal, porque realmente fazer live semanalmente, eles faziam antes do boom das lives que veio com a pandemia. Eles faziam isso em 2018, 2019. Era muito difícil, né? Essa realidade. E daí eles gostaram, porque eles podiam continuar se encontrando de alguma forma para conversar sobre isso. E daí numa periodicidade menor, e a gente... Então, toda a questão do tema, a gravação convidados, eles têm a total liberdade de fazer isso. O que eu faço, no caso, é a pós-produção, que é a edição, montagem e a distribuição depois através do site da Crentaços. Então, no Telescópio, eles têm a liberdade. O Podcrente, que sai no dia 15, que é o podcast mais antigo da Crentaços, que tem desde o começo. Esse é a produção, é minha e da Tamires. Então, assim, a gente tem tempo, conforme a gente vai tendo ideias, lendo coisas, ouvindo pessoas, conhecendo pessoas, que a gente surge uma ideia de tema, a gente anota, a gente tem uma planilha de anos gigante que a gente vai anotando ideias, desde a ideia mais boba a mais séria, assim. Falar, pô, a gente podia gravar sobre isso e tal. E daí a gente vai encaixando. Daí entram vários fatores, que é a viabilidade de convidados, se a gente tem acesso ao convidado que a gente pensou, a disponibilidade dele, que esse é o trabalho mais árduo de quem grava podcast, é conseguir conciliar essa agenda para gravação. Você sabe como é. Então, e no Podcrente, assim, o tema pode ser qualquer coisa realmente. Da mesma forma que você citou Músicas do Mundo que Me Edificam, que era um quadro de texto no site da Crentaços, tem lá, foram mais de 100 textos publicados, então mais de 100 músicas diferentes, que não são de artistas que assumem cristãos, mas que são músicas que a gente consegue ver a graça comum nela. Então, assim, tem desde colunistas do site sugerindo música até ouvintes, e tem mais de 100 músicas, tem playlist no Spotify que a gente fez com essas mais de 100 músicas sugeridas, que se transformou num podcast depois, dentro do Podcrente. Então a gente tem uma série de músicas do mundo que me edificam, músicas cristãs que me edificam. Depois a gente fez versões bem mais fechadas num artista, né? Músicas do Resgate, músicas da Oficina. Então tem assim, tem programa que é totalmente de besteira. A gente já fez Copa do Mundo de gírias gospel.